Olá, meu nome é Evelyn Sacramento O meu é Adriele Regine. e somos cofundadora do Lendo Mulheres Negras. E hoje estamos no Papo com LMN. O Papo com a LMN é um espaço onde nós duas vamos falando, a gente escolhe um tema e vamos falar sobre coisas relacionadas às nossas vivências. E hoje a gente vai falar sobre a afetividade da mulher negra. E por que a gente vai pensar nisso? Porque, a gente já falou sobre alguns livros que falam sobre a relação de afeto de mulheres negras, a gente já falou sobre filmes que falam sobre o afeto de mulheres negras, então por que não falar de fato sobre... A gente promove a afetividade entre mulheres negras, então por que a gente não vai falar sobre isso? Se é um assunto tão caro pra gente, né, digamos Exatamente. É um assunto caro, um assunto que a gente precisa ser falado, porque a gente tá falando também sobre autocuidado, né? Mas é como é que a gente se trata justamente nesse lugar, né? De ser um ser humano, de ter vontade, de ter desejo, de ser única, de ter essa plenitude, né? Eu amo essa palavra, plenitude. E de pensar também como toda uma sociedade foi pensada para colocar nós umas contra as outras, sacou? E a gente hoje conseguir ou tentar reverter isso e falar de coletivos de mulheres negras e falar sobre esse amor entre mulheres negras e chegar e falar de irmandade entre mulheres negras para além de sororidade. Parceria entre mulheres negras para além da afetividade, uma parceria sem ser profissional, uma parceria de troca, de afeto, de construção de algo maior, enfim. Eu acho que eu me encontro muito reconfortada enquanto eu estou com minhas iguais, né? Isso eu falo a partir do ponto de vista de familiar, a ponto de vista das amizades que eu construí. E isso me coloca num lugar muito... Seria, como a gente fala, né? Nosso lugar de conforto, né? Meus familiares, minhas primas, meus tios, minhas tias, minhas amigas me apoiam nas minhas ações. E isso faz com que... Me fez ser quem eu sou hoje. Como é que eu posso colaborar? Como é que eu posso estar junto de uma forma positiva? Uma frase que eu acho muito legal. Como é que a gente pode pensar o bem viver de forma coletiva? Como é que eu posso colocar minhas parceiras, minhas irmãs, minhas amigas nesse mesmo movimento que eu? É um processo importante ser feito, necessário. Quando Evelyn fala isso, eu fico pensando assim, em que momento eu consigo entender e perceber a minha importância para com as minhas iguais? Porque o lendo pra gente foi um acontecimento, assim, de pensar nesse lugar de afeto entre mulheres, assim. E o lendo me ensinou muita coisa em relação a isso, nessa troca. Vocês acham que vocês veem eu e a Evelyn aqui bonitinha no vídeo se amando, mas a gente tem as nossas diferenças. Mas a gente consegue respeitar, sacou? E argumentar. Mas a gente consegue respeitar isso. Mas a gente consegue. E um ponto que a gente parou pra pensar é de... Beleza, você fez uma parada que eu não curti, a gente vai falar aqui agora. E aqui resolveu. Porque, não tem como a gente ficar, ainda mais pensando em algo coletivo, não tem como a gente ficar guardando aquilo e reverberando de outra forma, porque isso vai dar erro lá no final. Então, a gente para, resolve, senta, conversa, verbaliza o que tá sentindo, o que tá doendo. E foi, sabe? E já foi. E muitas vezes temos a necessidade de ser uma melhor do que a outra, né? Eu acho que acho que também advindo de processo histórico de invisibilização que nós somos carregadas aí, nós somos atravessadas por isso. Sim. Eu acho que muita gente necessita ser uma melhor que a outra, né? A gente precisa muitas vezes ir para esse espaço de sobressair. Mas como é que a gente constrói isso? Constrói a minha identidade e eu deixo que ela também construa a identidade dela. Como é que ela ocupa esse espaço sem que me apague, sem que eu apague ela e vice-versa. Isso é algo que a gente tem que pensar muito a respeito, porque são coisas que acabam acontecendo com muita naturalidade, porque é um discurso naturalizado na sociedade, essa questão da rivalidade, né, entre mulheres. E aí, como é que a gente tenta fazer com que isso não atrapalhe a nossa relação? Eu quero, da mesma forma como eu quero que eu crescer, que eu quero desenvolver enquanto ser humano, enquanto profissional, eu quero que a Adriele e as minhas irmãs e as minhas parceiras ocupem esse lugar. E aí, por exemplo, no último encontro que foi com Carla Catirene, muitas vezes a gente passou por esse diálogo, né? E nesse encontro ela falou muito sobre a questão de como a gente olha para nossas mães enquanto fortaleza e aí não olha para elas enquanto mulheres, enquanto pessoas com desejos, vontades, pensamentos, dores, fraquezas.
Sim. E como a gente constrói essa relação com as mães e esquece que são pessoas iguais a gente. Isso também, eu acho que isso é muita questão da afetividade, né? Como a gente sempre se projeta como forte. Sim. E parte também da perspectiva de mulheres negras. A gente é educada pra ser forte. A gente é educada pra ser guerreira. A gente é educada pra dar conta de todas as coisas. Verdade. E não é isso. É de pensar também que eu posso ter o meu dia de não querer fazer absolutamente nada. De falar assim, amiga, hoje eu não tô afim de trabalhar. Vou ficar aqui, só de boa, curtindo minha vibe. Ou, hoje eu quero dar uma chorada aqui no pé do caboclo. Não importa, sacou? Tipo, você precisa entender que você não precisa ser máquina o tempo todo. E isso é um lugar de afeto, isso é um lugar de autocuidado, isso é um lugar de auto-amor, isso é um lugar de você falar assim, hoje eu só quero fazer minha máscara facial e ouvir música. Fazer unhas, né? E fazer as Assim. unhas, sacou? E cuidar de, sei lá, e cuidar de uma outra pessoa. Fazer a sobrancelha da minha amiga, né, do Carmo. De pensar nesse lugar do cuidado mesmo, de a gente não esquecer essa nossa parte humana, assim, de que a gente não é só um corpo produtivo de dinheiro, de trabalho, de conteúdo. A gente também precisa de ir na praia, molhar os pés no mar, só respirar, sacou? O esgotamento não é só físico. O esgotamento é mental, o esgotamento é emocional. E a gente tem uma tendência a se cobrar mais. Se sabotar. Se sabotar. Às vezes a gente não deixa nem a gente viver momentos tristes, né? A gente Sim. sempre fica, por exemplo, Curado. querendo Precisa curado. curar. É. Eu tenho uma tendência muito forte de fazer isso. Eu preciso que esse sentimento saia, se apague. Tô triste, eu quero que... Sei lá, daqui a um tempo eu penso isso de uma forma, sei lá, na psicanálise ou na terapia, eu penso isso. Mas às vezes isso eu me pego muito nesse lugar. E é importante também esse lugar. E o afeto perpassa até por esse lugar de você se autoconhecer. De você falar assim, não, por que que hoje eu não tô conseguindo me concentrar em absolutamente nada? Tem alguma coisa ali. E aí de você ter esse tempo de parar pra se perceber, sacou? De se olhar no espelho mesmo, de olhar pra dentro. E isso também é afeto. Porque às vezes as pessoas falam assim, afetos entre mulheres, sororidade, tarará, bererê. Não é só você com a outra pessoa, mas é você com a pessoa do espelho também, sacou? Ai, bonito isso, amiga. É, de pensar que a outra pessoa que tá ali no... melhor pessoa. A outra pessoa que tá ali no espelho também merece o cuidado. Esse vídeo, gente, é nessa vibe mesmo, de falar sobre coisas que tocam a gente. Sim. Eu acho que a gente, sei lá, a gente espera que vocês também comentem o que vocês acham sobre isso. Sim. Sobre isso. E Fala pra gente sobre qual é a sua relação de afetividade com mulheres, com Comenta mulheres aí no negras. canal. Comenta aqui no canal. Se inscreve, curte a gente, vem com nós. E deixa temas também que vocês queiram que a gente converse. é que importante a gente troque. essa... Porque a ideia é que a gente troque. E aí? Entendam que esse canal é lugar de troca. A gente tá querendo produzir o feedback, gente. Então isso é importante. Então aqui no Facebook, no Instagram, vocês podem também comentar, compartilhar, mandar pras amigas. Exatamente. É isso. Valeu. Tá bom, lá pra frente. Vou dar o vazar. Minha filha. Não, fala desse negócio. É, fala. Olá, Mas tudo meu cabelo tá- bom? Vai lá, Ao vento. vou lhe dar onde você Isso capte aí, muito blogueira aí. a voz das duas. Gente, é bom. blogueira. Segura aqui rapidão, por aí que eu mostro. Ai. O cabelo nem voou. Você piscou sensualmente. Tá rolando o negócio. Olá, meu nome é Evelyn Sacramento O meu é Adriele Regine. e somos cofundadora do Lenda Mulheres Negras. Foi? Sim, e aí? Eu tô esperando a vida deixa. Mas agora que a gente fala. Não é? É depois Era na logo em sequência seguida. aí, entra a vinheta. E E como hoje é? estamos no Papo com a LMN. Você poderia ter falado. Quando... Como é? O respeito, o lugar do outro acaba quando o seu começa. Enfim, vocês entenderam.